Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre a nossa dificuldade de encarar a realidade do sofrimento humano de modo geral e talvez até mais especificamente da nossa morte, usando como base aí para falar sobre isso o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, um livro bastante conhecido, né? Então ele vai falar sobre um personagem que descobre que irá morrer e a gente vai acompanhando todo o processo, tanto do ponto de vista social, né, o que acontece nas relações dele com as pessoas à sua volta, mas também o que acontece dentro da cabeça dele, digamos assim. Mas eu gostaria de falar sobre esse livro por um ângulo um pouco diferente, porque tem um personagem nesse livro que ele é muito importante para a história e eu diria que para a mensagem que eu acredito que o autor gostaria de passar com o livro, mas eu não vejo as pessoas falando sobre esse personagem tanto quanto eu diria que deveriam, né? Então, eu quero falar sobre isso, porém de um ângulo um pouco diferente. Então, o Ivan Ilitch, o protagonista do livro, né, ele foi um homem que teve uma vida muito correta, digamos assim, né? No sentido de que ele viveu a vida que a maioria das pessoas acreditaria que seria a vida certa, se viver, seria uma boa vida, né? Fez tudo certinho, então conseguiu um bom trabalho, ganhava relativamente bem, se casou, teve filhos, tinha uma vida social ativa, né? Se encontrava com amigos, aí, com outros, com colegas também, né? Mas esse personagem ele eventualmente fica doente, ele percebe que a vida dele está para chegar ao fim, e então ele começa a chegar à conclusão de que talvez tudo isso que ele tenha vivido durante todo esse tempo foi falso. De que talvez ele não tenha vivido a vida dele direito, do jeito que ele realmente deveria ter vivido. Talvez ele não tenha se importado com as coisas que realmente eram as mais importantes, e ele passa a ser tomado por um sentimento de arrependimento muito intenso. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é a forma como ele vai descrevendo as sutilezas do processo de morrer, né? Porque se a gente pensa na maioria dos filmes que já trataram sobre isso, eles vão retratar a morte como um evento específico, traumático, muito intenso, muito dramático, né? E o que eles vão explorar sobre a morte é aquilo que é diretamente a experiência de morrer, né? Mas nesse livro ele nos mostra muitos detalhes que eu acredito que a maioria de nós nunca perceberia ou nunca imaginaria sobre como é você estar passando por isso, né? E ele foca bastante nas dinâmicas sociais, né, que o protagonista vai ter. O livro começa logo no funeral do protagonista, né? Então ele começa logo no final de toda a história e ele nos mostra ali alguns colegas de trabalho recebendo a notícia de que o Ivan Ilitch morreu, e o primeiro pensamento que esses colegas de trabalho tinham era sobre quem iria ocupar o cargo do Ivan Ilitch, né? O cargo público que ele tinha. Né? Eles ficavam pensando, será que seria eu? Será que é outra pessoa? Que oportunidades vão surgir para mim diante disso, né? Apesar de que por fora eles estivessem todos demonstrando pesar, demonstrando sofrimento pelo que tinha acabado de acontecer, né? Além disso, enquanto ele estava morrendo, né, a gente vê que a esposa dele passa a ter uma atitude muito desagradável com ele, em que ela basicamente tenta negar o fato de que o Ivan estava de fato morrendo. Ou então negar o fato de que a doença dele realmente era tão grave quanto era, né? Então, quando ela conversava com ele, ela conversava como se ele tivesse só com uma gripe, alguma coisa muito simples, né? Além disso, ela meio que tratava ele como se ele só tivesse doente e não estivesse melhorando porque tinha alguma coisa que ele não estava fazendo direito, ele talvez não estava seguindo direito as ordens médicas, não estava descansando tanto quanto deveria. Então, né, no fim das contas, se ele não estava melhorando é só porque ele estava fazendo algo de errado, mas a doença dele certamente não era tão grave assim. À medida que a doença dele ia progredindo, né, alguns amigos continuavam ali frequentando a casa dele para jogar um jogo chamado Whist, se eu não me engano, esse é o nome do jogo. Um jogo de cartas ali, né, em que eles faziam apostas. Eu imagino que seja algo parecido
com um pôquer ou algo do tipo. E aí eles faziam esses encontros ali e os amigos falavam do assunto com uma certa leveza, né? Como se ele tivesse... É que assim, eles percebiam que ele estava meio mal-humorado, esse tipo de coisa, e faziam piadinhas meio que dando a entender, né? Que ele tava meio ranzinza, porque ele estava se sentindo mal, alguma coisa do tipo, mas como se não fosse realmente nada demais, como se ele estivesse sendo meio dramático. O livro também descreve repetidas vezes a forma como os médicos tratavam o Ivan, então com um certo ar de quase superioridade, mas uma confiança cega de que assim, pode ficar tranquilo, tá, Ivan? Vai dar tudo certo, você está nas mãos de especialistas, nós sabemos o que nós estamos fazendo, não faça perguntas demais, não se preocupe demais, apenas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Basicamente essa era a atitude dos médicos, né? O problema é que durante todo esse processo o Ivan, por mais que ele tentasse se agarrar à esperança de que ele iria ficar melhor, ele ia percebendo que realmente essa melhora que estava sendo sempre prometida para ele nunca chegava. E com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais certo de que ele estava de fato morrendo. E o problema é que absolutamente ninguém conseguia enxergar isso, ou talvez todos enxergassem, mas ninguém queria admitir isso. Então, existe uma tendência por parte de todos à volta dele de negar a morte. Inclusive no velório do Ivan Ilitch, né, que é bem no começo do livro e ao mesmo tempo no final da história, né, esses amigos, colegas de trabalho, eles vão até o velório e eles veem o Ivan no caixão e tudo mais. E o livro descreve, né, o autor ele descreve os pensamentos das pessoas enquanto viam o Ivan, e elas tinham pensamentos do tipo: nossa, isso realmente é terrível, né? Que droga que isso aconteceu com ele, mas pelo menos não aconteceu comigo. As pessoas acreditavam que, de fato, aquilo era horrível, mas comigo nunca poderia acontecer, né? Jamais. Eu nunca estaria na posição dele. Então, ao mesmo tempo que as pessoas de alguma forma se compadeciam da situação, elas ao mesmo tempo sentiam um certo alívio, como se elas fossem imunes àquilo. E a verdade é que até o Ivan, ele pensava dessa forma, né? Em algum momento o autor ele vai descrever uma memória que o Ivan tinha sobre o silogismo de Caio, né? Algo que o Ivan provavelmente aprendeu na escola. E esse silogismo ele dizia o seguinte: Caio é humano, humanos são mortais. Logo, Caio é mortal. E essa lógica fazia perfeito sentido para Ivan, desde que se aplicasse apenas a Caio, mas a partir do momento em que se aplicava a Ivan, era algo que parava de fazer sentido, né? Era impensável, não fazia sentido nenhum. Como assim? Eu sou mortal. E é engraçado a forma como o livro descreve essa memória, né? E descreve como todas as pessoas mais ou menos pensam dessa maneira. É óbvio, todos nós sabemos que nós somos humanos e todos nós sabemos que humanos são mortais, mas por algum motivo nós não conseguimos fazer a conexão de que nós também somos mortais. Então, a negação da morte é um tema central nesse livro, né? E eu diria que é justamente pelo fato de que nós vivemos sempre evitando a morte a todo custo que nós muitas vezes falhamos em estar presentes e em dar apoio àquelas pessoas que estão passando pela morte, estão tendo, né, passando pelo processo de morrer. E eu acredito que é mais ou menos isso que acontece com todas as pessoas à volta de Ivan Ilitch. À medida que ele vai ficando cada vez mais doente, ele vai se sentindo cada vez mais sozinho, porque para as pessoas que estão à sua volta, admitir o fato de que Ivan estava morrendo significava de alguma forma admitir o fato de que elas também poderiam morrer em algum momento. E, portanto, elas precisavam negar essa realidade a todo custo. Então, os amigos, né, à medida que o Ivan ia ficando cada vez mais doente, os amigos já não queriam mais visitar ele tanto assim. A esposa dele já não cuidava mais dele tão de perto, né? Se ela pudesse evitar os mesmos cômodos em que ele estava, ela tentava evitar. Os filhos dele também procuravam se manter não, né, em não muito contato com ele, à medida que ele ia
ficando cada vez mais doente. Os médicos continuavam sempre negando a gravidade da situação dele, tentando convencer ele de que estava tudo bem, ele estava em boas mãos e não tinha nada com o que se preocupar. E assim ele ia ficando cada vez mais sozinho. Realmente chegou num ponto em que as pessoas estavam tratando ele como uma grande inconveniência, uma presença desagradável dentro de casa. Isso me lembra um pouco, né, o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, em que o protagonista, que eu não lembro o nome agora, ele se torna aquele inseto terrível e continua vivendo ali com a família dele. E inicialmente as pessoas até tentavam, né, a família dele tentava entender o que tinha acontecido e tentava estar ali para ele, mas em pouco tempo eles se cansaram de tudo aquilo e tiveram que admitir que realmente a gente não gosta da presença dele aqui, a presença dele é incômoda e, portanto, eles passavam a deixar ele trancado dentro do quarto dele e fingir que ele não existia, porque a presença dele, saber que ele estava ali e ter contato com aquilo, por algum motivo era extremamente desagradável para eles. E parece que o Ivan foi colocado em um local parecido, né? Por o Ivan ter se tornado um símbolo de algo que as pessoas estavam tentando ignorar, as pessoas não toleravam mais contato com ele, exceto Gerassim. E Gerassim era um dos criados, né, ali da casa do Ivan Ilitch. E o Gerassim, o livro descreve ele como um rapaz jovem, religioso e muito gentil, né, de modo geral, não apenas com o Ivan. E uma coisa que a gente percebe no Gerassim é que ele, diferente de todo mundo, parece ter uma consciência maior da sua própria mortalidade. Ele percebe a própria mortalidade, percebe a mortalidade de Ivan e não parece sentir uma necessidade de evitar esse tipo de assunto, esse tipo de fato. Em uma das cenas do velório do Ivan, tem um amigo ali dele que foi ver o Ivan, ele acabou conseguindo meio que fugir da viúva depois que ela conversou um pouco com ele, né? Fugir dessas conversas mórbidas que não estavam agradando ele nem um pouco. E encontrou o Gerassim ali no velório. E aí foi meio que puxar assunto com o Gerassim, como se, assim, meio que porque seria algo adequado a se fazer naquela situação. E aí ele lamenta, né, o fato de o Ivan ter morrido. Mas o Gerassim responde que realmente é uma pena, mas é a vontade de Deus. E isso vai acontecer com todos nós algum dia. E por mais que seja algo extremamente óbvio, o Gerassim é o único personagem no livro inteiro, se eu bem me lembro, que fala algo nesse sentido. Mas ninguém tem nenhuma frase em que eles admitem a própria mortalidade, a mortalidade do Ivan, né, e a mortalidade de todos os seres humanos. Então, à medida que o Ivan vai ficando cada vez mais doente e as pessoas vão se afastando cada vez mais dele, a única pessoa que sobra ali para conversar com ele, para fazer companhia para ele e para, de fato, cuidar dele é o Gerassim. E nas suas conversas eles falam sobre a própria morte. O Ivan expressa gratidão pelo Gerassim, né? E o Gerassim tem respostas que seguem mais ou menos essa linha que eu comentei antes, né? De ter consciência da própria mortalidade e basicamente tentar agir de maneira construtiva diante desses fatos tão desagradáveis. O Gerassim, ele cuida do Ivan também fisicamente, né, de maneira muito mais atenciosa. O livro descreve que, como o Ivan ele tinha muitas noites em que ele tinha muita dificuldade de dormir por conta de dores, o Gerassim ele apoiava as pernas do Ivan nos seus ombros, né, e mantinha as pernas dele levantadas durante a noite toda para que o Ivan conseguisse dormir minimamente melhor, né? E o Gerassim muitas vezes dormia ali sentado, mantendo, né, as pernas ali levantadas. O livro descreve que a certa altura tudo que o Ivan queria era ser cuidado como se ele fosse uma criança que acabou de ficar doente, acabou de pegar uma gripe, um resfriado.
e recebia abraços, recebia beijos, todo o carinho possível, né? Como se ele realmente fosse essa criança. Mas ele não conseguia isso. E apenas Gerassim conseguia satisfazer isso de alguma maneira, não literalmente, mas oferecendo a ele um nível semelhante de atenção e de cuidado que ele queria tanto ter e que ele não tinha vindo de mais ninguém, nem mesmo da própria esposa dele, dos médicos, dos filhos, simplesmente de ninguém. E me parece que o Gerassim, ele consegue fazer isso, ele consegue cuidar do Ivan de forma tão atenciosa, tão presente, justamente pelo fato de ele conseguir aceitar a própria mortalidade, de ele não ter medo de olhar para esse fato e de conviver com esse fato por horas a fio, né? Enquanto ele ficava com o Ivan a noite toda, enquanto ele conversava com o Ivan. Justamente por ele não ter medo de olhar para essa realidade diretamente e aceitá-la, é que ele consegue estar presente para o Ivan e ser uma companhia tão boa e fazer com que o Ivan se sentisse pelo menos um pouco menos sozinho. E nessa segunda leitura que eu fiz do livro, né, eu já havia lido ele há vários meses atrás, mas eu reli ele recentemente. E na primeira vez o que mais me chamou a atenção foi justamente o que todo mundo fala sobre o livro, né? O processo de morrer e os arrependimentos que o Ivan acaba tendo, né? Essas ideias de será que eu estou vivendo a minha vida corretamente? Será que no momento da minha morte eu vou estar satisfeito com tudo aquilo que eu fiz no tempo em que eu tinha? Mas nessa segunda leitura, até por conversas que eu tive, o meu foco ele estava muito mais orientado não para o processo de morrer, né, para o próprio processo do Ivan, mas justamente para a forma como as pessoas em volta dele agiam em relação a ele e sobre como que isso realmente acontece nas nossas vidas, né? Muitas vezes as pessoas falham em estar presentes para dar apoio, para fazer companhia para as pessoas que estão sofrendo, não só as pessoas que estão morrendo diretamente, mas as pessoas que estão em grande sofrimento. Eu percebo que nós temos uma tendência de negar não apenas a nossa morte, mas de negar a existência de determinados sofrimentos que são tão grandes a ponto de nós não sabermos como lidar com esses sofrimentos. Muitas vezes se acha que quando uma pessoa está sofrendo, quando uma pessoa está precisando de ajuda, essa pessoa vai receber toda a ajuda que precisa e todo o acolhimento que precisa. Mas a verdade é que a pessoa que está em grande sofrimento e que permanece em grande sofrimento, ela vai gradativamente ficando cada vez mais sozinha. Porque a maioria das pessoas até está disposta a acolher quem sofre nos primeiros momentos. Mas após um certo ponto, seguir olhando para aquele sofrimento, seguir reconhecendo a existência de um sofrimento tão grande que faz uma pessoa ser impactada a nível de saúde mental de maneira tão drástica, se manter em contato com aquilo acaba se tornando insuportável para a maioria das pessoas e elas precisam começar a evitar o contato com esse sofrimento. E, portanto, para elas conseguirem fazer isso, elas precisam evitar o contato com a pessoa que sofre. Então, não só as pessoas que estão morrendo, mas as pessoas que estão sofrendo muito, elas podem receber um apoio muito grande inicial, mas são poucas as pessoas que realmente permanecem ao lado dessa pessoa que tanto sofre ao longo do tempo. Porque são poucas as pessoas que conseguem olhar de frente pro peso de tudo isso e conseguir de alguma maneira sustentar isso. À medida que o Ivan estava chegando cada vez mais próximo da morte, ele ia ficando cada vez mais ressentido com tudo e todos, inclusive com a sua família. Mas em um dos seus últimos momentos, ali no cômodo em que ele está deitado, aparece a esposa dele e o filho dele. E nesse momento ele é tomado por um sentimento muito forte de amor por esse filho dele e de perdão, inclusive, pela sua esposa. E é um pouco difícil de entender o que Ivan concluiu naquele momento.
em relação à vida, em relação ao amor, em relação ao que faz uma vida valer a pena, mas para mim pareceu, né, que dá a entender que ele conclui que aquele sentimento que ele tinha quando ele viu o seu filho era a única coisa real, de fato, na vida dele. Todo o resto havia sido falso. A preocupação dele com o salário dele, teve uma época em que ele ficou obcecado por conseguir um salário de 5.000 rublos, né? O desejo dele de ter um cargo superior ao das outras pessoas, de ter uma casa extremamente bem decorada e arrumada, de ter uma vida que segue todas as normas sociais perfeitamente. Ele chegou à conclusão de que tudo isso era falso e de que ele viveu a vida toda em torno, né, em prol dessas coisas, porém que no fim das contas não valiam nada, mas que talvez a única coisa que realmente valia de algo, a única coisa que era real de fato, era aquele sentimento que ele tinha pelo seu filho. Ou nós podemos dizer talvez que a única coisa que realmente é real nessa vida seria o amor. Talvez seria mais ou menos essa conclusão que ele chegou. E pensando na minha vida e nas coisas que talvez me trariam uma maior satisfação quando eu chegasse ao final dela, essas coisas estariam relacionadas com o amor de uma forma ou de outra e com as relações que nós desenvolvemos com as pessoas que nós amamos. Mas eu acredito que para poder amar completamente alguém e abraçar as pessoas de maneira completa, é preciso não só aceitar tudo o que há de bom nessas pessoas e tudo o que há de bom na vida, mas também tudo o que há de ruim. Porque para nós estarmos verdadeiramente presentes, para que nós façamos realmente companhia de maneira profunda e real para as pessoas que sofrem, nós precisamos ser capazes de olhar para todas essas coisas tão ruins, como a morte, como o sofrimento, e conseguir aceitá-las, aceitar a existência disso, reconhecer essas coisas em nós, na nossa própria vida, e não tentar fugir delas o tempo todo, a todo custo. Da mesma forma que Gerassim foi o único que conseguiu de fato estar presente ali para Ivan e oferecer a ele todo o apoio que ele merecia. A única pessoa que conseguiu fazer isso pelo Ivan foi a única pessoa do livro, aparentemente, que conseguia olhar para a própria mortalidade e para o peso da própria existência diretamente, sem ter que desviar o olhar. Então, apesar de que o livro traga tantas reflexões sobre a nossa própria vida e sobre a nossa própria mortalidade e sobre como será o momento em que a nossa vida acaba e como nós devemos viver para que nós possamos nos sentir satisfeitos quando essa hora chegar, eu acho que o livro também é muito sobre como nós estamos agindo diante daqueles que sofrem e que verdades nós estamos tentando ignorar nas nossas próprias vidas. E enquanto todos ali procuram constantemente ignorar a própria mortalidade e o sofrimento que faz parte da vida humana, o Gerassim ele aparece como um contraponto a tudo isso, um símbolo do exato oposto de alguém que aceita tudo isso e que consegue estar ali para verdadeiramente amar as pessoas. E então talvez uma das principais mensagens do livro não seja só sobre Ivan Illich, só sobre como nós deveríamos estar vivendo as nossas vidas para que nós não acabemos nos arrependendo da forma como nós vivemos, mas também sobre como nós estamos tratando e lidando as outras pessoas à nossa volta que também sofrem tanto quanto nós. E talvez uma das principais mensagens do livro seja tentar nos inspirar a sermos tão honestos, gentis e fortes quanto Gerassim.
Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, pessoal. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ampliado a sua perspectiva sobre a forma como você vive a sua vida e sobre a forma como você lida com as pessoas à sua volta, as pessoas que estão sofrendo. Eu ficaria muito feliz se esse vídeo tivesse, de alguma forma, em alguma medida, melhorado a sua vida, nem que seja apenas um pouco. Então é isso. Até o próximo vídeo.